Olá, esse é o PetCast, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entiende que el enemigo es uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Filhotes da ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está no ônibus, ou lavando louça, ou faxinando o banheiro, puxando ferro na academia. E é claro que você está fazendo isso tudo ouvindo mais um episódio do seu podcast favorito. Sejam muito bem-vindos. O episódio de hoje é muito especial. Não que eu não fale isso sempre, mas dessa vez é mais verdade do que antes. Porque hoje a gente está experimentando um formato diferente. E se vocês gostarem desse formato, a gente pode dar continuidade a ele, né? Vai depender muito do feedback que a gente vai receber. E a ideia aqui, nesse episódio, é fazer um diálogo entre a história e a literatura a partir de alguma obra de ficção, ou não de ficção, de algum outro estilo, e elucidar algum período histórico a partir do enredo dessa obra. E o livro que a gente escolheu para iniciar essa série, para fazer o episódio de hoje, o episódio número 80, diga-se de passagem, chama-se Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, que foi lançado no Brasil em 2019 pela editora Rosa dos Ventos, e o enredo dele vai girar em torno das Américas na Era Moderna, em especial no Caribe e nos Estados Unidos. Mas, sem dar mais spoilers, eu vou apresentar quem está aqui comigo hoje. Primeiro, eu queria apresentar a estreante do dia de hoje, que está aqui comigo, que é a minha amiga e também petiana, Nath. E aí, Nath, dá um alô pra gente e conta como está sendo gravar o seu primeiro episódio do PetCast. Oi, gente, eu sou a Nath e eu tô muito feliz de estar gravando meu primeiro podcast, principalmente com um tema tão legal que relaciona história e literatura. Mas tô meio nervosa também. Tá tudo bem, Nath, vai dar tudo certo. Mas com a gente aqui também está a professora da casa, a professora da UF, Larissa Viana, que leciona disciplinas em torno da temática de América, especialmente século XVIII e XIX, me corrija se eu estiver errada. Mas seja muito bem-vinda ao PetCast, professora. Se apresenta para a gente, fala um pouco do seu trabalho, das suas pesquisas. Obrigada. Então, queria também saudar aqui os colegas dessa comunidade PET, especialmente a Gabriela e a Natália. Fiquei muito feliz com o convite, pela oportunidade de falar com vocês, de conversar com vocês hoje, também para poder saudar essa iniciativa que são os podcasts do PET, já com 3 anos de história, e que bom que vocês estão estreando hoje um novo formato, eu também estreando aqui, junto com a Natália. Estou nervosa, mas também fiquei bem feliz com o convite, pela chance de falar desse livro, do Tituba. Como vocês pediram também para eu falar um pouquinho de mim, eu sou professora de História das Américas no Departamento de História da UF desde 2009. Lecionava antes, só que aí mais no ensino médio, no ensino fundamental e também em outras universidades, mas sempre nessa área muito voltada para os estudos, para as pesquisas na área de História das Américas, de História dos Estados Unidos, até mais particularmente, e também com muito interesse nessa história das populações negras, na história da escravidão e dos processos abolicionistas nessas regiões. Então, a leitura do livro, para mim, veio em um bom momento e vai ser muito legal poder conversar um pouco sobre ele aqui hoje com vocês. Agradeço muito. Então, vamos apresentar brevemente para o nosso ouvinte a autora e a obra. A escritora guadalupense Maryse Condé nasceu em 1937, é doutora em literatura comparada e lecionou em diversas universidades. Possui uma extensa obra, incluindo ficção histórica, contos, romances e ensaios. O livro Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem foi escrito originalmente em francês e é narrado em primeira pessoa. Tituba é filha de escravizados e nasceu fruto do estupro de Abena, sua mãe, que junto com Iaô consegue sobreviver às dificuldades enfrentadas e cuidar da família. A personagem principal vive em uma fazenda em Barbados e fica órfã aos 7 anos de idade, quando sua mãe é condenada à morte após revidar de uma nova tentativa de abuso. É acolhida então por Mãe Aya, uma senhora que possui conhecimento ancestral e domina as plantas e a natureza.
Tituba passa por vários eventos traumáticos ao longo de sua trajetória e sobrevive sozinha, de maneira isolada, contando com a orientação dos invisíveis e dos espíritos de sua família. Um dos pontos de virada da história é sua paixão por um homem escravizado chamado John Indian, por quem abre mão de sua liberdade. Uma sucessão de fatos faz com que Tituba seja vendida para um senhor que se muda para Boston, onde ela precisa depois tomar uma importante decisão em relação à maternidade, e por fim, acaba em Salem. Seu senhor era um padre fervoroso. Ele e a família enfrentam uma série de acontecimentos sobrenaturais em Salem, que levam Tituba a ser acusada de bruxaria. O livro, então, traz uma reflexão a respeito de ser uma mulher negra na era moderna, a caça às bruxas e a escravidão. Considerando essa breve descrição do enredo, você poderia nos explicar um pouco o contexto histórico do Caribe e dos Estados Unidos na era moderna, que é o plano de fundo dessa história? Posso sim, Natália. Eu queria até começar um pouquinho antes da apresentação que vocês fizeram da Maryse Condé, se eu pudesse dividir um pouco a pergunta a partir desses dois aspectos que vocês indicaram. O primeiro, a autoria, quem é essa autora, e o segundo, um pouco esse contexto, o pano de fundo dessa obra em particular do livro sobre a Tituba. Como vocês falaram, né, a Maryse Condé, ela nasce em Guadalupe, nasce em 1937, né? Então, eu acho que já tem essa marca de alguém que nasceu, né, uma escritora, né, uma filóloga, né, uma feminista, uma autora tão importante que começa agora a ser traduzida também para a língua portuguesa. Como vocês indicaram, esse é um livro traduzido em 2019, é um livro publicado pela primeira vez na França em 1986. Então, a gente vê, né, quanto tempo que ele levou, né, para chegar aqui à língua portuguesa e para ser uma autora mais conhecida também entre nós, né? Mas eu acho, então, que o nascimento, né, em Guadalupe, esse fato, traz muito essa marca, que é mesmo a marca do colonialismo, né? Então, Guadalupe, quando a Maryse Condé nasce, em 1937, Guadalupe ainda tem o status de uma colônia da França no Caribe, né? Vai passar a ser um departamento do ultramar francês no ano de 1946, já por efeito mesmo, né, da Segunda Guerra Mundial, das mudanças, né, que vem no período pós-Segunda Guerra Mundial. Mas então acho que é um lugar que tem essa marca, né, desde o século XVII, quando esses acontecimentos aqui do livro da Tituba, né, estão ocorrendo, que é então o momento em que essa região se torna, né, uma colônia francesa no Caribe, ela permanece com esse status de colônia até, né, esses momentos, até os anos 40 do século XX. Então, acho que tem essa forte marca, né, que é a marca do colonialismo, e, ao mesmo tempo, né, essa escritora que se dedicou a escrever sobre a história da escravidão, a história do tráfico, e uma questão que eu acho que está muito presente aí nessa apresentação que vocês, né, que vocês leram, que vocês criaram aí também, que é essa dimensão da história do trauma, né, uma história traumática. Eu acho que essa região hoje, o Caribe, esse Caribe de língua francesa também, né, tem outras línguas, mas também de língua francesa, ligado, né, à França, por ser um departamento do ultramar francês, é uma região que tem liderado discussões atuais sobre a dimensão da memória, da reparação em relação à escravidão e a dimensão do trauma, o trauma como algo que é comunicado também aos próprios descendentes, né, a partir de gerações após a escravidão. Então, acho que essa é uma área que é muito importante nessa discussão hoje, e a escrita da Maryse Condé, né, esse livro trata, como vocês, né, apresentaram aí, de todos esses elementos, né? E um segundo elemento ainda sobre ela, que eu queria destacar aqui, a partir da fala que vocês produziram, esse fato de ser uma literatura que é uma literatura que a gente pode entender também como uma literatura de combate, né? Um combate contra o colonialismo e, sobretudo, o combate em relação ao racismo. O racismo é um elemento que atravessa todo o livro, toda a escrita sobre a Tituba, e é o elemento que faz realmente essa relação, a denúncia do racismo, essa relação entre o passado e o presente. Então, achei que seria, só para destacar mesmo a apresentação de vocês, que seria interessante relembrar esses aspectos, né? Agora, em relação à pergunta mesmo, né, a pergunta mais objetiva, que é a pergunta sobre o pano de fundo da narrativa,
e por isso as relações entre literatura e história, eu acho que então tem aí esse pano de fundo duplo, né? Acho que duas regiões, então, particularmente, que são Barbados e a colônia de Massachusetts, todas as duas nas décadas finais do século XVII. Eu acho que a gente poderia começar, né, por Barbados, né, pela área, né, pela colônia de Barbados, ou seja, pela área do Caribe, que é o início da pergunta, né? Barbados está no início e no fim do livro da Tituba, né? Abre o livro, a viagem, a travessia, né, melhor dizendo, né? O livro começa com a cena que é a cena do estupro, né, da Abena, da mãe dela, em um navio que tem esse nome, né? Cristo Rei, Christ the King. Então, esse navio está vindo para a cidade de Bridgetown, ou seja, para Barbados, então parte, né, desse mundo do colonialismo inglês no final do século XVII. Então, ele começa ali, depois, né, a Tituba vai para a colônia de Massachusetts, e depois, aí ao fim criado, né, pela autora, para a história dela, ela retorna a Barbados, né? Então, Barbados está no início e no fim do livro. Então, seria, né, uma dessas áreas-chave do colonialismo inglês no século XVII. O Caribe, a gente vai lembrar, é uma dessas áreas que se internacionaliza bastante a partir do século XVII. Seria, então, inicialmente tida como as áreas de possessão espanhola, né, ou de possessão hispânica, nesse chamado Novo Mundo, mas, né, a própria ausência dos espanhóis de muitas dessas regiões faz com que outras monarquias, né, outras regiões ocupem, né, e demandem esses espaços como espaços coloniais, e Barbados, então, vai ser uma área de ocupação britânica a partir do século XVII, e uma área, então, muito marcada pela expansão do escravismo nessas regiões coloniais britânicas, principalmente a partir dessas últimas décadas do século XVII. Então, é uma área produtora de açúcar, acho que esse é o produto, né, principal, né? Outra marca, então, né, do Caribe, como vocês indicavam, é o fato de serem as áreas produtoras desses produtos que são produto do luxo dos europeus, né? O açúcar, então, é um deles, com uma população majoritariamente de escravizados e escravizados, portanto, de origem africana. Então, é uma área que dependia, como outras áreas do Caribe, dependia constantemente do tráfico atlântico para a manutenção dessa população escravizada, né? Ao mesmo tempo, acho que são áreas muito marcadas pela formação dessas comunidades de escravizados, como pessoas que são, então, as pessoas vindas do tráfico, né, que passam pela violência da travessia do Atlântico, né, a captura, né, e a travessia do Atlântico, esse processo, então, de se tornar escravizados, e muitas vezes comunidades, então, que reuniam pessoas de diferentes etnias africanas, falantes de diferentes línguas, pessoas que cultuavam também diferentes deuses, né? Todos esses eram elementos, assim, muito próprios da história cotidiana que poderia ter sido vivida, né, pela Abena, foi vivida, né, de fato, né, pela Tituba, pelo Iaô, que vai fazer, então, essa figura aí do pai dela, né, a figura paterna, né? Então, acho que essa seria a dimensão, né, de comunidades de escravizados no Caribe, a partir do século XVII, marcados por essas diferenças de origens, de línguas e também de diferenças religiosas. Ao mesmo tempo, né, eu acho que tem o livro também, ele indica para a gente, como parte desse contexto do Caribe, a questão dos conhecimentos rituais, né, da magia, como um dos elementos que poderia fazer, né, formar uma língua, uma liga, melhor dizendo, entre essas comunidades de africanos vindos de diferentes regiões, portanto, marcados por tantas diferenças, né? Então, por exemplo, os conhecimentos rituais que vão ser usados para curar uma doença, para ajudar uma mulher no momento do parto, para ajudar, né, um grupo, por exemplo, né, a se despedir na partida de alguém que morre, mortes violentas, né, em muitos casos, né, nesse contexto, né, da violência da escravização. Então, acho que, assim, a existência dessas figuras, né,
a figura das mulheres, principalmente aqui no livro, né, a figura da manhã, que conhecia, né, que dominava esses rituais, era uma forma também, então, de criar alguma liga, né, alguma aproximação entre, né, pessoas que, no momento em que chegavam, né, em que se tornavam escravos, que se tornavam escravizados, homens e mulheres, vinham de lugares, de línguas, como a gente falava, né, de passados, que eram passados muito diferentes, né, e iam, nesse sentido, né, nascer para uma nova comunidade, que seria, então, essa comunidade de escravizados. No livro também, na história da Tituba, né, a gente tem um momento lá em que eles falam de um outro elemento, que era um elemento presente, né, nessa história do Caribe, a partir do século XVII, que era, então, o acesso às roças comunitárias pelas comunidades de escravizados, né. No livro se fala, por exemplo, do plantio do inhame nos canteiros, das roças de alimentos, né? Quer dizer, como que os escravizados que estão ocupados na produção do açúcar, né? Assim, então, uma produção que tinha um ritmo de trabalho extenuante, né? Com várias técnicas, né, reunidas ali, tanto do plantio, né, o beneficiamento mesmo, para a produção do açúcar, que tempo que restava para cuidar minimamente, né, da própria dieta, para ter acesso a outros alimentos? Então, o livro fala disso, né, de como que a comunidade escrava ela ia florescer também nesse sentido, né, do apoio mútuo, né, da criação da ideia de famílias extensas que poderiam se apoiar no plantio, né, e aí o livro traz muito essa ideia, né, do plantio do inhame nos canteiros como um dos elementos para falar desse acesso à roça pelos escravizados, né. A Tituba, né, ela fala isso, né, como ela é a narradora, no livro, né, ela fala assim, aos 7 anos, ela é expulsa da plantation, né, do lugar onde ela vivia, depois da morte da mãe e depois da morte daquele personagem que era uma figura fortemente paterna para ela, né, e ela diz assim, ela só sobrevive, e no livro a Tituba fala muito da sobrevivência, né, como que ela vai sobreviver, né, que ela tem que sobreviver, e ela diz, ela só sobrevive pela solidariedade da comunidade de escravizados que estava, né, ao redor dela, né? Então ela diz isso, foi a solidariedade que a salvou, né? E ainda um último elemento, né, em relação ao Caribe, para a gente, né, pensando nessa ideia do pano de fundo, que aí eu acho que é um elemento que vai aparecer até mais na parte final do livro, quando ela retorna, né, quando ela sai de Massachusetts e retorna a Barbados, que é a dimensão das fugas, a denominação mesmo, né, o marronage, como esse tipo específico de fuga e de criação de comunidades de fugitivos nessas áreas, né, do Mar do Caribe. Acho que o livro, né, a narrativa da Maryse Condé traz essa história para falar dos processos de resistência dessas comunidades escravizadas, né? Então, acho que todos esses se combinam, são elementos falados na narrativa do livro e que ajudam a gente um pouco a pensar nesse pano de fundo do que era, né, do que foi a expansão do escravismo nas áreas coloniais britânicas e aqui particularmente, né, no Caribe no século XVII. Não sei se a gente passa para Massachusetts, gente, não sei se eu estou falando muito também, vocês me corrijam aí. Pode ir? Vamos para, né? Eu acho que o segundo ponto, né, desse pano de fundo da pergunta, aí já é um outro contexto colonial, né, igualmente um contexto colonial britânico, mas já então o contexto da colônia de Massachusetts. Então, Massachusetts, a gente pode pensar, é uma das 13 colônias inglesas da América do Norte, também, né, igualmente, né, fundada no século XVII, com características que eram características que tinham algumas semelhanças, mas muitas distinções em relação a Barbados, né, em relação ao Caribe britânico. Então, no caso de Massachusetts, que é o lugar, a Tituba vai para Massachusetts com o John India, né, já casada com o John India, personagem também que vocês destacaram nessa fala inicial. Eles saem de Barbados, né, são comprados pelo Samuel Parris, que é esse ministro puritano, né, que é o
um religioso, uma liderança da comunidade, um puritano, e fala muito, então, do que seria essa colônia de Massachusetts ao longo do século XVII. Então, seria uma sociedade, né, muito marcada nesse século pela migração, pelos processos de migração europeia, né, ingleses principalmente, né, e comunidades assim, fortemente marcadas pela dimensão religiosa, né. Então, esses são processos migratórios que, em geral, eram migrações de grupos familiares, famílias extensas que vinham da Europa, em muitos casos, aquelas que tinham sofrido perseguições religiosas, né. Essa própria denominação, né, de puritanos é uma denominação que surge e que se torna mais presente a partir do século XVII, acho que surge mesmo no século XVII, e era uma denominação que era usada para indicar, né, para falar, se relacionava àqueles religiosos que sofriam perseguições por aderirem ao calvinismo na Europa. Sofreram perseguição na Inglaterra, né, e vem, então, a possibilidade de migração para as colônias inglesas nas Américas como um dos lugares para exercer mais livremente, né, a sua vida religiosa, né, as suas crenças. Né. Então, né, é um tipo de migração mais fortemente familiar, famílias extensas, voltadas igualmente para um trabalho familiar, altamente patriarcais, né, o poder paterno, né, e ao mesmo tempo que patriarcais, eram áreas nas quais o governo civil muitas vezes se confundia com o governo religioso. A figura do Samuel Parris, né, esse ministro puritano que compra Tituba e o John Indian e leva os dois como escravizados para Massachusetts, junto com a família dele, ela fala muito disso, né? Quer dizer, ele tem um papel que é um papel como religioso, uma liderança religiosa, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ele é uma pessoa que vai adquirindo uma liderança no governo civil, né, dessa região, né, da região de Salem. Né? Então, esses eram realmente elementos, acho que o livro, nesse sentido, né, o livro parte, né, também de uma pesquisa histórica, né, uma pesquisa historiográfica, e que traz, então, né, esses elementos para a escrita. Né? A gente repara na leitura que a Tituba, em alguns momentos, sobretudo no processo dela de chegada, né, antes da prisão, a partir das acusações, né, por bruxaria. Então, antes da prisão dela, a prisão vai se dar entre 1692 e 1693. Mas antes da prisão, em muitos momentos ela dizia que ela era uma figura rara naquele contexto. Então, o contexto seria o contexto da colônia de Massachusetts, né, o próprio contexto da vila, né, da região de Salem. Talvez não dê para a gente saber muito, né, mas eu acho que é isso, né? Essas eram sociedades, por exemplo, se comparadas com Barbados, nas quais a população negra, nesse momento, né, e mesmo nos momentos posteriores, é uma população minoritária. Né? Então, essas, de fato, né, seriam as sociedades brancas, né, com a população indígena, nativa, né, existente naquelas áreas, e nas quais a população negra, escravizada, né, no século XVII, tem uma parcela, né, bem menor. Depois, né, na leitura do livro, a gente vê, né, quando ela sai da prisão, ela fala isso, parece que essa comunidade negra da região aumentou. Né, ela fala, eu vejo mais pessoas como eu, mas até o momento, né, até aquele momento, né, anos finais do século XVII, essa ainda é uma presença minoritária. E aí eu acho que isso também fala desse pano de fundo do livro, se a gente pensar, né, quando a gente fala das 13 colônias inglesas na América do Norte, os centros escravistas, de fato, né, nessa colonização, eram as colônias de Maryland e Virgínia, então, as colônias do centro e do sul, né, do que é atualmente os Estados Unidos, vinculadas à produção do tabaco desde o século XVII. Né? Então, essa área, né, a região da Nova Inglaterra, né, a colônia de Massachusetts, a própria cidade de Salem, de fato, né, eram áreas nas quais essa população negra era uma população minoritária naquele momento. Né? Estou quase acabando, mas eu tenho, acho que um elemento que eu, né, acho que seria importante a gente lembrar aqui, que é assim, alguns autores, né, ao analisarem, por exemplo, essa presença da população escravizada em uma colônia como Massachusetts, alguns autores da historiografia da escravidão falaram, por exemplo, de uma dimensão, de uma distinção entre sociedades com escravos,
e sociedades escravistas, né? Então, as sociedades com escravos seriam aquelas nas quais existe uma parcela, né, pequena, uma parcela mínima de escravizados, no interior de uma população mais ampla, né? E as sociedades escravistas são aquelas nas quais, né, essa parcela é maior, e por isso as relações escravistas elas acabam sendo o lastro, né, a base do conjunto das relações sociais. Nesse sentido, por exemplo, Massachusetts poderia ser vista como essa sociedade com escravos, né, no qual a escravidão é minoritária, né? Eu acho que o livro da Maryse Condé, né, se ele fosse dialogar, né, com essa questão aqui historiográfica que a gente lembrou aqui, eu acho que é um livro que ele está dizendo o seguinte, não sei se vocês concordam, né? Não importa muito se tratava de uma sociedade com escravos ou de uma sociedade escravista. O que ela está apontando no livro dela, no passado e no presente, né, é a ideia do racismo como um aspecto estruturante nessa sociedade, né? Então, as acusações de bruxaria elas vão recair sobre outras mulheres, né? Mas o tempo todo no livro se fala disso, né? As figuras que vão ser vistas como as figuras prioritariamente demoníacas nessa história vai ser a figura da Tituba, né? É a mulher, né, e a mulher negra escravizada. Então, é a comunidade escravizada, e nesse sentido, né, a dimensão do racismo, que eu acho que é o que atravessa o livro, né, pensando em Barbados e em Massachusetts, né. Então, acho que aí não interessa muito a quantidade de escravizados que existia nessa sociedade no século XVII, mas o que ela está apontando é exatamente assim, o racismo como um dos elementos estruturantes dessas formações sociais. Acho que era mais ou menos isso, gente, em relação ao pano de fundo. Tá ótimo, tá perfeito. Traçou um contexto muito importante para a gente conseguir entender a história da Tituba. E eu queria trazer um elemento que você já começou a pincelar um pouco sobre ele, e é um assunto que já foi tratado aqui anteriormente, em outros episódios, e que eu queria dar um pouquinho mais ênfase, que é a questão da espiritualidade. E o estigma atribuído a essa espiritualidade, e que esse estigma aparece em diversos momentos durante a obra, né? Aparece quando a Tituba está em Barbados, aparece quando a Tituba já não está mais, está nas 13 colônias, né? E por conta da relação que a Tituba tem com a natureza não humana, né? E aí a gente está falando das plantas, das propriedades das plantas, dos invisíveis, né? Que são os espíritos, essas pessoas que já faleceram, e em diversos momentos esses elementos fazem com que ela seja vista como uma bruxa. E, às vezes, ao mesmo tempo que ela seja procurada por conta de alguma necessidade própria de cura, assim mesmo, ela era temida. Algumas pessoas tinham medo dela, desses poderes que ela tinha. E esse elemento, né, da chamada bruxaria é muito interessante, porque faz a gente pensar nas heranças africanas na América, né? Na realidade, toda essa cosmovisão, essa visão de mundo de diversos povos ameríndios, de diversos povos africanos, era, e ainda é, né, em certa medida, completamente diferente da forma que o homem branco, o europeu, enxerga o mundo. Toda essa relação com o entorno é completamente diferente. E aí a gente tem essas diversas crenças que chegam do continente africano, que se encontram também com sabedorias indígenas, e também quando a gente fala dessa mistura com a fé cristã, lógico, que de uma forma que não é completamente passiva, né, de forma alguma, é fruto também de uma violência, mas de todo modo, em diversos momentos, as regiões e a fé trazida e preservada por indivíduos africanos é estigmatizada, né? A gente vê isso até hoje. Mas além desse estigma da bruxaria, de algo demoníaco, é fundamental trazer o elemento das crenças de origem africana para a história. E como eu estava falando anteriormente, o episódio da Revolução do Haiti, a gente conversou um pouco sobre isso com a professora Inaê, porque o voodoo no Haiti, né, em Saint-Domingue, foi um elemento importantíssimo quando estouraram as revoltas, foi um elemento muito importante de unir essa população em torno de um objetivo em comum. E no prefácio do livro da Tituba, a Conceição Evaristo traz essa questão sobre como o que é chamado de bruxaria nesse contexto nada mais é do que uma sabedoria que é construída em outros espaços culturais, tendo outras referências, né? E a própria Tituba, no livro, em certo momento, quando ela é chamada de bruxa, quando ela recebe esse título de bruxa, ela se questiona o caráter dessa acusação, né? Ela questiona o que seria ser uma bruxa, o que faria dela uma bruxa, e por que esses elementos seriam elementos negativos, né? Porque seria ruim ter esse domínio das plantas, ter essa relação com a natureza, com os mortos, enfim. Aí eu gostaria que você trouxesse um pouco mais da questão histórica para essa análise. O que seria essa bruxaria
que é invocada também em outros contextos. Quem são as principais pessoas atingidas com ela? Porque você falou um pouco da questão da mulher negra ser o principal alvo dessas críticas, mas também a gente sabe que outras mulheres também são atingidas por esse temor da bruxaria. Onde que isso vai acontecer e como que isso vai se relacionar com as crenças de origem nativa dos nativos americanos e dos africanos? Ai, tá ótimo, Gabriela. Achei ótimo vocês lembrarem dessa discussão que vocês tiveram sobre a Revolução Haitiana, com a Inaê, né, essa questão do voodoo. Tá também no livro, né, tem um determinado momento em que ela é acusada, né, de práticas do voodoo. Então você vê, né, como que tem também assim, um certo imaginário, né, acho que a Marise Condé quis falar disso, um certo imaginário que coloca, né, elementos, né, dessas magias, né, de um mundo mágico africano, ou de um mundo sobrenatural, de maneira indistinta, também em outros contextos. Né? Então, achei muito legal vocês trazerem essa discussão. Eu pensei em tentar dialogar aqui com vocês, tentando contar um pouco do próprio processo, né? O que desencadeia, então, né? Esse processo, as acusações de bruxaria, né? Em Salem, para a gente procurar pensar, como indica a questão, a fala de vocês, como que a Tituba se colocava, como que ela se situava, né? Ou como que ela se situava na narrativa, em relação a ser chamada de bruxa, né, em que contextos, né, qual é a relação dela com essa definição, né, com essa referência em relação às bruxas. Né. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse mesmo, né, o livro da Marise Condé é um livro que tem, né, essa dimensão, né, ele escolhe um espaço, um tempo específico, né, que é contar, então, a história da Tituba, o próprio título, né, Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, para contar essa história desses episódios, que são os episódios de 1692, né, portanto, a parte de uma história que é uma história real, né, uma história, né, um fato acontecido nessa região, né, em Massachusetts, no final do século XVII, e os eventos que, de fato, então, se desencadeiam a partir da história das filhas, né, desse ministro puritano, desse personagem que é o personagem então do proprietário da Tituba e do marido dela, né, o grande amor da vida dela, o John Indian, e esse ministro puritano é o Samuel Parris, né? Então, são as filhas do Samuel Parris, né? Tem também uma que é aproximada, é o núcleo das filhas, né? O livro conta muito toda a história da relação que vai se construindo, né, de confiança entre a Tituba e a esposa do Samuel Parris, né, e a filha dela. E então começa a ver, né, a partir desses episódios, né, da bruxaria em Salem, a ideia de que havia sinais de feitiçaria no corpo e no espírito, né, dessas crianças. Né? Então, inicialmente, as filhas do Samuel Parris, né, o núcleo familiar dele, e esses sinais, né, de feitiçaria no corpo e no espírito, que seriam comunicados a partir das palavras que elas diziam, né, dos transes, né, enfim, né, de tudo que começa a acontecer mesmo, né, no corpo, né, e na mente dessas crianças inicialmente. Né. Então, eu acho que o primeiro ponto, né, é esse, como vocês falaram, né, as Américas, então, elas são, né, nesse século XVII, um lugar de encontro de muitos elementos culturais e elementos religiosos de povos vindos de lugares distintos, né, com crenças distintas. E essa comunidade, né, especificamente essa comunidade puritana na Nova Inglaterra, no final do século XVIII, e esse nome mesmo, né, puritano, ligado à identidade com os princípios do calvinismo, era uma comunidade que acreditava na noção de que um comportamento que fosse um comportamento visto como um comportamento santificado, ele era um sinal da graça, né? Ele seria um sinal da eleição divina. A gente vê isso, né, a Tituba comenta o tempo todo isso, né? Como que essas crianças são vestidas, né? Quais são os comportamentos esperados delas, né? Qual é a moral, né, dessas crianças de origem europeia com a qual, né, ela tem ali uma relação tão íntima, né? Então, uma das questões é essa, né? Essa era uma comunidade fortemente marcada pela vigilância dos comportamentos, na medida em que se entendia isso, né? Se esperava que aqueles que demonstrassem um comportamento
que seria um sinal da graça de que eram eleitos, né, de que eram eleitos para a salvação, né. Então, eram comunidades muito marcadas pela vigilância, né, pelo controle dos espaços públicos, dos espaços privados, né, por uma visão muito constante do pecado e para que o pecado não ficasse impune. Né. Acho que em termos religiosos, né, essa comunidade europeia com a qual, né, ela vai ter esse embate, né, e essa comunidade que vai qualificar ela como bruxa, a partir dessas acusações em Salem, em 1692, é uma comunidade, de fato, muito obcecada, né, o tempo todo, por essa ideia do pecado. Né. Eu até separei um trechinho aqui, né, que ela fala assim, está lá na página 103, a Tituba, né, narradora falando, ela diz: Salem era uma comunidade de homens e mulheres esmagada pelo temor do maligno e buscando o tempo todo os sinais, né? Onde estão os sinais, né, do demônio? Onde estão os sinais do maligno? E eles vão recair, então, né, nessas chamadas bruxas de Salem, a partir de 1692. Né? Acho que se a gente fosse procurar, por exemplo, uma leitura social desses eventos, né, dos acontecimentos da Vila de Salem em 1692, eu acho que a gente poderia destacar aqui alguns aspectos. Né? O primeiro seria assim, que essa era uma comunidade muito marcada, uma comunidade muito orgânica, né, como a gente falava, um tipo de colonização puritana, muito familiar, mas que se encontrava já em declínio nesses momentos finais do século XVII. Né? E esse declínio, certamente, né, levava a tensões sociais. Os estudos, né, posteriores, né, os estudos historiográficos sobre esses eventos, né, mostram que as supostas bruxas e os seus acusadores, eles moravam em lados opostos da vila, né? Então, eram provavelmente não vizinhos assim diretos, né? O que poderia ser também um indício, né, um sinal das tensões sociais crescentes naquele lugar e como que essas tensões tomavam a forma de acusações de bruxaria. Né? Então, o fato de haver tensões sociais, né, disputas, né, no livro ela fala o tempo todo das disputas por posição social, religiosa, das disputas também por dinheiro, né, das disputas materiais. Né? Então, tudo isso mostrava que era uma sociedade, era uma comunidade atravessada por tensões sociais muito amplas, né? E talvez por isso, né, essas tensões acabaram, nesse final do século XVII, tomando essa forma de acusações de bruxaria. Né? E o outro elemento, né, também que a gente já tinha destacado antes, igualmente, né, o elemento dessa... Quem é o diferente nessa sociedade? Então, algumas mulheres são acusadas de bruxaria. Né? Tituba é presa com 2 outras, né? No entanto, né, Tituba, que é a primeira, né, está entre essas primeiras a serem acusadas, é a mulher negra. Né? E se fala isso, né? Por isso mesmo, ela poderia ser, né, a portadora do mal, a portadora do demônio. Né? Então, ela, de fato, é um elemento diferente, né, nessa comunidade em particular. Né? Ela é, né, a mulher escravizada que é apontada como a portadora, né, portadora do mal, a portadora do demônio. Né? Eu fiquei pensando, assim, para dialogar aqui com a pergunta da Gabriela, né, que acho que a Gabriela queria perguntar assim, mais assim, quais seriam, então, esses aspectos, né, a relação desses aspectos mágicos com o mundo americano, se a gente pensa, então, que esse mundo americano colonial, como a Gabriela indicou na pergunta, era um mundo marcado pelas populações africanas, com as suas visões de mundo e visões religiosas particulares, ao mesmo tempo, né, ameríndio, né, indígena também, né, a Gabriela indicou a ideia de uma cosmovisão indígena, tudo isso estava convivendo nessa sociedade, que é uma sociedade, nesse caso aqui, né, Salem, Massachusetts, nesse momento, né, dominada por essa população, que é uma população de origem europeia. Né? Eu fiquei pensando, talvez, Gabriela, uma maneira de dialogar com a sua pergunta, né, seria a gente pensar assim, em como que a própria Tituba, no livro, qualifica essa ideia de bruxa, né, do que é ser bruxa, porque em vários momentos do livro essa pergunta aparece, como você indicou, né? Aparece desde o início lá da narrativa, né, quando ela está
está aprendendo, né, quando ela está se iniciando, né, nessas artes, né, com a manhã, e aí essa ideia, né, ela começa a conversar com os mortos, né, ela toma a forma de animais, né, então tem vários elementos, né, que vão se incorporar à vida dela a partir do contato que ela tem, né, com essa mulher em particular, nos conhecimentos trazidos pela manhã, né. Então, eu fiquei pensando assim, eu acho que do ponto de vista da Tituba, bruxaria podia ser várias coisas, né. Eu acho que um elemento indicado pela Gabriela seria exatamente esse, né. A bruxaria podia ser entendida como conhecimento, né, conhecimento do mundo, conhecimento, né, do mundo físico mesmo, do mundo material, e ao mesmo tempo, né, desse mundo que a gente, né, não pega com as mãos, né, o mundo dos mortos, né, essa relação, né, entre os dois mundos. Então, acho que a bruxaria como conhecimento está ligada aqui a esse fato, né, a Tituba, no livro, ela recebe um repertório de conhecimentos, como você falou, né, é um conhecimento sobre as plantas, né, o conhecimento sobre aquilo que tinha uma propriedade curativa, né, aquilo que tinha, né, uma propriedade de ser um veneno, né, quais as plantas, né, que eram abortivas, vocês falaram disso, né, no início, né, ela teve que tomar essa decisão, né, ela vai manter a criança que está no ventre ou não, né? Então todos esses conhecimentos, né, formavam um repertório, né? Eu acho que, do ponto de vista da Tituba, uma das maneiras de entender a ideia de bruxaria, né, seria esse, né? A bruxaria como conhecimento, né? Um conhecimento do mundo sensível, né, do mundo que se vê, material, esse das plantas, mas também, né, desse mundo que, né, nem todos vão enxergar, né, que ela enxerga ao conversar com os mortos, ao tomar a forma dos animais, né. Eu acho que um outro elemento também da bruxaria, que eu acho que nesse sentido fala muito, né, dessas religiões africanas nas Américas, é o entendimento da bruxaria como um elemento geracional. Né. Eu acho que além de ser conhecimento, ele diz respeito também à geração, porque é um conhecimento aprendido, né, pela oralidade, pela fala, ele é transmitido por alguém, ele é transmitido, né, através da oralidade, ele depende da memória, ele precisa ser experimentado, né, ela vai dizendo, ela erra, ela acerta, então era um conhecimento que precisava ser experimentado, mas que dependia da memória das outras gerações, das gerações que passaram esse conhecimento adiante, né, e de alguém também que vai lembrar dele no futuro. Essa é uma questão que atravessa o livro também, né? A ideia da memória. Tem uma fala que eu destaquei aqui, né? Está lá na página 196, né? Dessa edição da Rosa dos Ventos, que ela fala assim, a faculdade de lembrar de nosso povo. A memória como um dos elementos também que forma essa liga entre essas comunidades africanas, que eu acho que nesse caso aqui, é um elemento que é também religioso, é um elemento ritual. E eu acho que ainda uma terceira questão, né, em relação à bruxaria, a partir do ponto de vista da Tituba, portanto, talvez aqui, encarnando aqui a ideia de um ponto de vista das comunidades africanas, é o entendimento da bruxaria como defesa, como forma de resistência, como defesa, e aí vocês, né, invocaram os acontecimentos, né, de São Domingos, né, futuramente o Haiti, lá no século XVIII, como que o voodoo vai ser, então, essa religião de síntese, que vai também dar uma liga àquele movimento. Se a gente pensa, né, em 1791, né, o início, né, a eclosão daquelas revoltas, elas estão ligadas a palavras, a elementos rituais do voodoo. Então, acho que essa dimensão da defesa, da resistência das comunidades escravizadas, também, a partir do ponto de vista da Tituba, ele está vinculado, ele está ligado à bruxaria. Né? E aí, só um pontinho aqui para terminar, a partir do ponto de vista da Tituba, então, a gente percebe isso no livro, acho que a Maryse Condé tenta o tempo todo deixar esse elemento assim, bem especificado. Os eventos de Salem são acusações falsas, são mentira. Né? A partir do ponto de vista dela, né, Salem, né, esses eventos específicos, essa feitiçaria que está ali no corpo, no espírito, né, das crianças, daquelas meninas, aqueles transes, a partir da perspectiva dela, eles são
acusações falsas, né? Eles são mentira. Então, eu acho interessante isso, né? O livro tem o título Eu, Tituba, né? A Bruxa Negra de Salem. No entanto, os eventos de Salem, propriamente ditos, a partir da perspectiva dela, né, eles são acusação falsa, eles são mentira, né? Eles não são bruxaria como ela entende a bruxaria, né? Acho que ela entende de outras formas ao longo da narrativa da história dela. Eu acho que com tudo que você falou, a gente consegue ter um ótimo panorama, assim, do que se passava naquela época. E eu acho legal falar que a autora escreve uma ficção histórica, né? E que é um recurso que pode ser utilizado para compreender alguns processos históricos também. Então, sabendo que a literatura difere da história na maneira de descrever, de narrar os eventos, ainda assim a gente pode encontrar semelhanças e fazer uso desse recurso como uma fonte e pesquisa histórica, né? Você poderia explicar um pouco, assim, como esse tipo de produção se relaciona com a história e com o trabalho do historiador e como ele pode ser utilizado também como recurso, né, didático no ensino básico? Ótimo, Natália. Gostei muito de vocês fazerem também essa pergunta, não só da literatura como uma fonte para os historiadores, que eu acho que é exatamente o que vocês estão fazendo aqui. Fiquei sabendo, junto com vocês aqui, que esse é um primeiro episódio. Eu acho que vocês vão depois trazer outros livros, né, para se pensar na literatura como fonte para a história, como fonte de estudo para os historiadores, e, ao mesmo tempo, os usos didáticos da literatura no ensino de história, né? Então, eu acho que vocês sintetizaram, acho que de uma maneira muito legal aqui, no início dessa pergunta, acho que é isso, né? A gente está tratando de duas narrativas, de fato, né? A história tem essa dimensão, que é uma dimensão narrativa. A história é pesquisada, a história lida, estudada, a partir, né, das múltiplas fontes que a gente tem para estudar o passado. E a literatura também, ela tem essa dimensão que é uma dimensão narrativa, e nisso certamente elas se encontram, né? Eu acho que elas se encontram também, e aí quem diz isso não sou eu, né? Quem diz isso é uma dessas, né, colegas aqui, historiadoras especialistas no tema, que é a Sandra Pesavento. A Sandra Pesavento, ao refletir sobre a relação entre literatura e história, ela fala assim, bom, em alguns momentos também a literatura e a história, elas têm em comum essa ideia, que é a ideia da verossimilhança, né? Porque nem sempre a gente vai chegar ao passado como ele foi, a gente não vai chegar ao passado exatamente como ele foi, mas tem uma busca da verossimilhança, o que era possível de ser vivido naquele determinado contexto. O historiador vai criar essa narrativa a partir do estudo, né, extensivo das suas fontes, né? O historiador vai lidar com provas e possibilidades em relação àquilo que ele está escrevendo, né? O escritor, né, que no caso, né, a Maryse Condé, para a gente ficar na história dela concreta, ela pode ter mais liberdade, mas aqui nesse caso, né, que é o caso de uma ficção histórica, ela se apoiou também, né, em uma história que é a história da Tituba, né, uma mulher que foi escravizada, né, que foi acusada, né, a primeira a ser acusada desses fatos, desse episódio de bruxaria em Salem. Então, ela parte de eventos que são eventos históricos, né? Ao longo do livro, a gente vai ver, né, a parte do depoimento da Tituba, ela se apoia nos documentos que são os documentos históricos. Então, é claro que essa narrativa é uma narrativa ficcional, ela tem liberdades que o historiador, por exemplo, ele não tem. Ela própria fala, né? Eu me dei a liberdade de inventar um final para Tituba, mas ela faz isso por uma razão, né, muito específica, e aí, né, é a ficção, né? Acho que essa é a liberdade do narrador da literatura, que é um pouco diferente da do narrador da história, né? Mas, então, acho que tem elementos de encontro, mas também tem elementos que são distintos entre uma e outra forma narrativa. Eu acho que, assim, quando a gente pensa, né, nos usos didáticos da literatura, a literatura como um dos elementos para ensinar a história, eu acho que a gente pode partir do exemplo desse livro de uma maneira muito rica. Eu acho que, primeiro, exatamente por isso, né? Por exemplo, Tituba, como vocês falaram, é um livro de ficção baseado em uma história concreta. O fato de ser uma história concreta, de ser uma personagem que existiu, né, de ser uma mulher
escravizada, né, que existiu, cuja história pode ser rastreada, né, cuja história pode ser, ainda que feita de muitos silêncios, ela pode ser contada, né, ela pode ser conhecida. Eu acho que essa é muito interessante, ela parte de uma história concreta. Né? Então, a Tituba ela esteve entre as primeiras a confessar em Salem, né, a partir dessa ideia que a gente sabe, né, de que a confissão poderia trazer o perdão, né, e futuramente ela sai da prisão. Mas diz a Maryse Condé, ela foi atrás de uma história, ela foi atrás da história da Tituba, porque a Tituba esteve entre as primeiras a confessar, mas a história dela foi uma das histórias menos contadas entre todas, né, as mulheres acusadas de bruxaria em Salem. E ela fala assim, talvez, né, isso tenha acontecido por causa do racismo consciente ou inconsciente dos historiadores. Então, acho que isso é muito interessante, né? É uma autora, né, da literatura, né, com a envergadura dessa escritora, né, filóloga, pesquisadora, uma ativista do feminismo, né, ser uma figura assim, de grande projeção internacional. Eu acho interessante, ela veio aqui também falar para os historiadores do dever de memória dos historiadores. Então, ela diz, essa história foi pouco contada. Tem uma dimensão aí que também é uma dimensão do racismo, diz ela, né, consciente ou inconsciente dos historiadores. Eu acho que é isso, né? Ali onde a história não foi, né, onde os historiadores silenciaram, esse trabalho de ficção, poderosamente, ele também traz para a gente essa história, né? Não como um trabalho historiográfico, né, exatamente, mas como uma ficção histórica. Né? Então, tem uma base histórica para realizar uma ficção histórica. Eu acho que isso é muito interessante, né? Nesse uso da literatura como fonte para a história. Né? O que a gente pode pensar hoje, né? Esse livro, para o historiador de hoje, ele vai falar de como que ele foi produzido, né, das dimensões do tempo presente, de por que contar essa história, né, por que essa história foi contada lá nos anos de 1980, né, no final do século XX, por uma autora negra do Caribe, né, de Guadalupe, por que ela foi contar, né, a história da Tituba, essa história sobre a qual muitos historiadores podem ter silenciado no passado. Né? Então, acho que esse livro, como fonte para os historiadores, vai falar muito desse tempo presente. Né? E, ao mesmo tempo, se a gente pensa, né, nos usos desse livro na sala de aula, eu acho que ele pode também ser muito incorporado para a gente contar, né, para a gente falar dessa história, né, como vocês começaram aqui, né, desse pano de fundo do século XVII, para a gente conhecer mesmo, né, a história da Tituba. Acho que ele pode ser um poderoso convite também, né, para a gente mergulhar nessa história. Eu acho que é um outro ponto dessa rica relação entre literatura e história. Né. Só assim, pensando em alguns elementos, né, em relação a como que esse livro pode ir para a sala de aula, né, como que quais poderiam ser os usos didáticos desse livro, eu destaquei 3 aqui, que eu fiquei pensando junto com vocês. O primeiro é a gente pensar na voz do narrador, né, e dos diferentes personagens desse livro que possibilitam investigar um determinado imaginário histórico. Né? Então, a gente não está buscando aqui a verdade, não é isso, né? Mas como que os personagens desse livro, eles falam de determinados lugares, né, de determinadas possibilidades históricas que eu acho que são muito interessantes para os estudantes conhecerem. Então, por exemplo, a gente já falou bastante da Tituba, do Samuel Parris, a gente não falou tanto, né, vocês falaram no início, do John India, o grande amor da vida dela, né, que era então esse personagem que é escravizado, né, de pai africano e mãe indígena do Caribe. Olha, essa também é uma história muito pouco falada, a gente conhece muito pouco sobre os indígenas, ele fala que ele é um dos descendentes dos Arawaks, né? A gente conhece pouco sobre a história indígena dessas áreas do Caribe. Eu acho que o livro é um convite, né? Pode ser usado em sala de aula para, por exemplo, para despertar pesquisas, né? Para a gente saber mais, né? O que seria, né? Por que um personagem como esse é um mestiço, né? O John India, o que ele traz, né, para a gente aprender mais sobre essa sociedade. Né? Uma outra personagem que a gente não falou é Hester, né, que
que é a personagem que ela encontra na prisão, né? Que é a mulher adúltera, né? Marcada, né? Ela fala, é marcada com a letra escarlate, com a letra A, né? Como adúltera no livro, né? Então a gente pode, né, a partir dessa personagem, pensar, né, nas perseguições às mulheres, né? O que é essa história, né, do adultério como um crime nessas sociedades coloniais, né? Ao mesmo tempo, né, essa personagem, né, a Hester, em muitos momentos ela é falada assim como uma personagem que tem acesso à leitura, à literatura, que teve uma educação mais primorosa, vários elementos que a gente pode discutir, então, por exemplo, a gente poderia discutir com os estudantes, né? Então, numa sociedade colonial, né, havia mulheres com mais acesso à literatura, com mais acesso ao letramento, essa seria, né, uma história possível naquele contexto. Eu acho que esses são elementos interessantes para uma sala de aula. Um outro personagem, né, já um personagem do fim do livro, já da parte em que a Maryse Condé assume essa ideia, né, da ficção histórica, né, ela fala assim, eu quero dar um fim para a história da Tituba, né, isso que não é conhecido e que ela vai dar esse fim, então, a partir dessa dimensão da ficção histórica. E ela aproxima, então, a Tituba da figura do judeu, Benjamin Azevedo, então, um judeu português, né, cuja família esteve no Recife, né, que tinha também, então, relação com os holandeses. Tem vários elementos históricos aí, né, desse imaginário histórico, daquilo que é possível realmente ter sido vivido por esses personagens e que pode ser um convite para o estudo da história, né. Então, acho que esse é um elemento que eu queria relacionar dessa questão da literatura na sala de aula. Os outros, né, os dois últimos, acho que um deles é a gente pensar assim, nos temas sensíveis na educação escolar. Esse livro, eu acho que é um livro, por exemplo, que sugere muito essa discussão. É um livro que a primeira cena, né, é uma cena do estupro, é a cena da violência do tráfico, a violência da escravidão. Então, eu acho que ele, por exemplo, ele pode ajudar um professor, pelo menos, a pensar, por exemplo, sobre como falar da dor, né, e do sofrimento, né, da escravização, né, da memória do tráfico, da memória do trauma, para estudantes, né, que são estudantes mais jovens, né, por exemplo, estudantes do ensino médio. Como que esses temas podem ser abordados? Será que a literatura, né, pode ser um dos caminhos, né? Um livro como esse, o Eu, Tituba, seria um livro que a gente poderia ler algumas partes dele em sala de aula, com estudantes, né? Então, acho que essa é uma questão que fica para os professores. O dever de memória do professor de história, também esse dever de memória de selecionar, né? Selecionar autoras, autores, né? Ver aquilo que é adequado para o público escolar. Então, eu acho que esse livro, eu acho que ele pode ser um livro interessante para se pensar nesse dever de memória do professor de história. E um último aspecto, assim, para chegar também aqui a vocês, né? Acho que é isso que vocês estão fazendo aqui no PET, né? E nos podcasts que vocês estão produzindo, esse já é o de número 80, então é uma série, né, bastante grande. Então, eu acho que é uma coisa que vocês podem fazer como ninguém, vocês que eu digo assim, jovens estudantes de história, jovens professores de história, que é a possibilidade de diálogo que eu acho que vocês têm também com esses públicos mais jovens da educação escolar, né? Então, assim, reconhecer os interesses dos estudantes, os gostos, né, do público estudante, saber que os estudantes, por exemplo, vão gostar provavelmente de ouvir, né, um podcast, que essa é uma linguagem interessante para eles. Então, acho que é isso, né, estar atento a quais são os gostos, os interesses. Eu acho que isso também é uma forma da gente pensar assim, quais são os repertórios que vão ser interessantes para os estudantes e qual é o lugar que a literatura ocupa aí, né? Que às vezes a gente parte assim de uma coisa muito fácil, que é dizer, os estudantes não leem, eles não têm interesse por leitura. Será?
Será mesmo? Né? Por que a gente está vendo aí as Bienais do Livro lotadas, canais de YouTube, né, com jovens leitores, programas como esse, né, um podcast no qual vocês querem fazer essa aproximação agora também entre literatura e história? Eu acho que assim, tem um público também ávido de leitores, por leituras, não só as leituras da história e também da literatura. Então, acho que também é esse exercício de ver, de reconhecer, de valorizar isso. Eu acho que vocês estão certamente contribuindo para essa tarefa. Muito obrigada, professora. Falando um pouquinho, dando um pouquinho de continuidade a isso, o livro da Tituba foi um livro que eu li durante a pandemia, por conta de um Instagram de livros, e eu achei muito bom, assim, me prendeu. Eu acho que a escrita da Marisa é muito boa. Ela pega, trazendo como recurso didático, né? Eu acho que esse pano de fundo que ela faz do contexto do Caribe é uma coisa, assim, surreal, porque ela descreve de uma forma muito boa. Ela tem uma escrita que, ao mesmo tempo que é muito crua, é muito dura, porque ela está falando de coisas muito pesadas, mas ela escreve isso de um jeito muito poético. Então, foi um livro que me prendeu muito. Depois, quando eu conheci a Nath, a gente conversou sobre esse livro, a Nath leu esse livro, e esse é até um dos motivos que ela está aqui como apresentadora desse episódio junto comigo. Então, assim, esse contexto da violência, o da rebelião no final do livro, que remete um pouco também, eu lembro muito da questão da Revolução do Haiti, mas essa questão da violência e a vida da Tituba, porque é uma vida que é atravessada por violências o tempo inteiro. Então, a violência, ela nasce de uma violência, né? Ela nasce do estupro da mãe, que a mãe dela é estuprada, e aí depois a mãe dela é enforcada, ela é retirada do seu padrasto, né? Do seu pai adotivo, digamos assim, e aí depois ela é levada à América do Norte. Então, são uma série de violências que ela é submetida o tempo inteiro. E ela fala muito do livro, né? A Tituba, como ela narra, ela coloca o tempo inteiro de que parece, inclusive a mãe Yaya fala isso, né? De que ela vai ter uma vida sofrida e que ela está como se ela estivesse destinada a sofrer, que a vida dela seria uma vida de dor. E aí, quando a gente pensa esse contexto colonial, a gente pensa que realmente a vida da Tituba era uma vida de dor, mas de quantas pessoas não tinham essa vida de dor, né? A vida das populações indígenas, das populações trazidas do continente africano, são vidas permeadas de dor. É a dor de perder a família, é a dor de ser levada do seu continente, é a dor da escravização, é a dor de você não ser dono do seu próprio corpo. Então, é um livro que materializa muito tudo isso que a gente estuda, muitas vezes de forma solta, e aí quando a gente lê, a gente vê que, assim, a gente percebe realmente que não são números, não são quantidades de pessoas escravizadas, eram pessoas que tinham dores muito, muito reais, e ela traz isso de uma forma muito dura, e por isso eu acho tão emocionante esse livro, porque é muito real, né? E aí, bom, falando isso, porque é um livro que eu realmente gostei muito quando eu li, e a Nath também. Então, se a Nath quiser falar alguma coisa sobre esse livro ou alguma coisa sobre o episódio. Eu acho que, assim, é um tema muito importante para a gente ver as dores dessas populações também, né? Que são muito atingidas. Mas eu acho legal também o fato de que, às vezes, como a ancestralidade é colocada nesse momento como uma forma também de curar essas dores, sabe? De tirar um pouco o peso dessas situações traumáticas e muito difíceis, e esse conhecimento ancestral, essa relação geracional desse conhecimento, assim, como ela se liga aos invisíveis e a questão dos próprios espíritos da família dela, assim, sabe? Como uma forma de curar não só as próprias dores e os próprios traumas, mas de receber instruções também sobre a vida dela ser doída mesmo, ser difícil, mas também de curar outras pessoas, sabe? Curar tanto fisicamente, como ela parece curando com palavras e curando com as ervas, né? Com o conhecimento da natureza, essas outras pessoas que também estavam numa situação tão difícil e tão traumática, né? Ai, sim, eu também acho, gente. Adorei o que vocês falaram, os dois aspectos. Posso só colocar mais um aqui? Lógico, fica à Mais vontade. um, depois vocês cortam, só para a gente, né, pensar assim, a partir do que vocês falaram. Eu acho que é isso mesmo, ela está o tempo todo com os mortos dela do lado, né, os antepassados,
e os mortos que vão se somando, porque é uma história de muita, né, muita dor, né, muita tristeza, pontuada pelo amor também, né? Quer dizer, o amor, acho que tem essa outra força da narrativa, né? O amor que cura ela em muitos momentos. E tem um aspecto, quando a Gabriela estava falando também, eu lembrei dele, é que ela perde muita coisa, ela perde muitas pessoas, as muitas situações trágicas, e também tem uma forte dimensão, acho, nessa narrativa da Maryse Condé, que é perder o seu território, o lugar de onde você vem. Né? Então, o livro faz esse deslocamento, né, de Barbados para Massachusetts e depois de volta para Barbados. Mas todo momento que ela está fora, e mesmo antes mesmo dela ser presa, né, quando ela está passando por essas muitas dificuldades, né, essa dor que a Natália falou, né, de lembrar o tempo todo dos antepassados, do que ela podia... Tem uma cena assim, que me chama a atenção, é quando ela coloca uma bacia de água, porque ela quer ver ali o lugar de onde ela vem, né, aquele lugar de Barbados, onde ela vivia com a manhã, é um pouco isso, né? A minha terra, né? O lugar de onde eu venho, né? Esse lugar é o lugar da comunidade dos escravizados, né? Certamente, né? É também o lugar de dor, é o lugar de sofrimento, mas essa dimensão da escravidão, né? De você de uma hora para outra poder, né, ser vendido para um outro lugar, né? Estar em outro lugar, né? Perder o seu lugar de origem. Eu acho que isso é muito forte no livro, me impressiona, acho que tem uma força muito grande na narrativa da Maryse Condé. Né? Eu também gostei demais desse livro, gente. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de reler, porque eu tinha lido já com os estudantes para uma disciplina há um pouco tempo atrás, né? Mas quando vocês fizeram o convite, eu fui reler ele também, né? Assim, até com mais atenção, e é um livro muito, muito bom. Quero convidar quem não leu aqui, fazer o convite aqui em coro junto com vocês. Acho que é um livro que vale muito a pena conhecer. A gente queria convidar o ouvinte a realmente ler o livro, porque é uma experiência muito marcante. Eu lembro que me marcou muito quando eu li. E também queria perguntar se você tinha mais alguma recomendação de alguma coisa, seja algum livro, algum material relacionado a essa temática do Caribe ou das 13 colônias, ou também algum outro livro que tenha uma pegada semelhante a esse. Não de literatura, Gabriela, mas também, assim, pensando aqui agora com vocês, eu poderia pensar pelo menos em dois aqui para a gente, para quem quiser ir além, né, e conhecer mais até assim, em termos historiográficos, uma vez que a gente falou de literatura, eu pensaria em dois aqui junto com vocês. Um deles é um livro de dois antropólogos, Richard Price, Sidney Mintz e Richard Price, que é um livro da década de 1970, que foi publicado no Brasil, que é bastante conhecido, e que se chama O Nascimento da Cultura Afro-Americana. Esses dois antropólogos, eles fazem nesse livro um relato, que é um relato que parte muito dos estudos de ambos sobre as sociedades de plantation caribenhas. Né? E é um livro que, assim, não é um livro de literatura, mas é um livro que pode ser lido um pouco, assim, também como esse relato antropológico, e um dos exercícios que esses autores vão fazer, a partir do amplo conhecimento que eles têm sobre essa região, é o exercício, assim, de pensar, né, em como é que se formaram essas comunidades de escravizados nessas regiões, a partir justamente dessas grandes diferenças criadas pelo tráfico atlântico, essas diferenças, né, da língua, dos grupos étnicos, né, de tudo isso que era vivido no cotidiano dessas populações escravizadas no Caribe, e eles vão falar exatamente isso que o livro fala, que é o seguinte, uma das coisas que eles vão dizer, né, é como que um dos momentos em que se cria a liga, que se cria a cola para a formação da comunidade escravizada, a visão desses dois autores, é a partir das necessidades rituais. É quando alguém precisa de uma necessidade ritual, aí pode-se criar uma língua franca. Quem sabe ajudar, quem tem a condição de ajudar em termos rituais, é que pode, né, criar alguma liga entre as pessoas. Então, acho que essa é uma leitura que pode ser bastante legal. Né? E a outra, a segunda, eu também costumo ler com os estudantes, eles costumam gostar, é um autor que se chama Ira Berlin, que é um super especialista na história da escravidão, e ele tem um livro sobre a história da escravidão nos Estados Unidos, e que ele vai, assim, tanto por período, então ele vai falar, por exemplo, do século XVII, e ele vai por região, então ele vai tratar de Massachusetts, Nova Inglaterra, né, as colônias do meio, as colônias do sul,
E esse autor, ao falar dessa geração, ele fala das gerações, né? Chama as gerações de cativeiro. Então, ele fala de diferentes gerações de pessoas escravizadas. E essa geração de escravizados do século XVII, do qual esse livro fala, né, ele chama justamente dessa geração, que é a geração que passou pela travessia, né, as gerações da travessia. O que seriam, né, características particulares a elas? Eu acho que é uma leitura assim, que pode também, né, interessar para quem vai ler e depois se aprofundar mais a partir da leitura da Maryse Condé. São as duas que eu lembro agora. Depois, se eu lembrar de alguma outra, também eu falo com vocês, para a gente colocar, né, para deixar depois na descrição, no material. Eu faço esse exercício depois direitinho. Tudo certo. Depois a gente coloca no Instagram. Bom, eu queria agradecer então a professora Larissa Viana por aceitar nosso convite de participar desse episódio. E a você, ouvinte, que ficou aqui até o final com a gente. Espero que você tenha gostado desse formato e sinta curiosidade por procurar mais sobre o livro Eu Tituba e sobre as temáticas que foram abordadas aqui. Podem levar o feedback pra gente no Instagram ou aqui mesmo no Spotify ou na sua plataforma de áudio, pra gente saber se vocês estão gostando desse formato, se gostariam de ver mais, que livros seriam interessantes da gente fazer mais episódios nesse mesmo formato. E dito isso, eu gostaria de lembrar você novamente a seguir a gente nas nossas redes sociais, que no Instagram a gente está como @PetHistoriaUF, no Twitter como @PetHistoria e no YouTube a gente está como PetHistoriaUF. Bom, então siga a gente, acompanhe o nosso trabalho e fique sabendo mais sobre quando a gente publicar os nossos episódios e também acompanhar o que a gente está fazendo pelos nossos outros projetos. Agora, aos créditos. Apresentação e roteiro: Gabriela Docher e Natália Tanásio. Edição: Alice Dias. Revisão: Gabriel Pequeno.